A peste bubônica. A peste bubônica, para quem eventualmente não se lembre, foi uma pandemia que atacou o mundo, em especial a Europa, ocasionada por uma bactéria transmitida pelo rato, pela urina de rato, e, de certo modo, uma doença que ainda não é totalmente debelada. Mas, na ocasião, nós estamos falando aqui do século XIV, na verdade, antes da metade do século XIV, imagine, 700 e tantos anos atrás, que noção que as pessoas tinham? As cidades, os vilarejos medievais, elas se formavam por aglomerados, por amontoados de pessoas sem a mínima noção de urbanidade pessoal, de zelo com higiene. E as pulgas, então, ao picarem os ratos, pulgas infectadas, tornavam-nos hospedeiros de uma bactéria que dizimou quase um terço, dizem que mais de um terço de toda a Europa no século XIV, o que dava em torno de 200 milhões de pessoas. Olha que coisa fantástica. Mas também a gente lembra da gripe espanhola, mais recente. A gripe espanhola já ocorreu há 100 anos. E olha que interessante, não obstante já sendo conhecido o microscópio, foi difícil debelar essa gripe. Essa gripe matou, na época, isso há 100 anos, há exatos 100 anos, mais de 50 milhões de pessoas, um quarto da população brasileira. E depois vieram a luta contra outras doenças como a polio, a AIDS, o ebola, que ainda é uma preocupação, especialmente na Europa, na África. E, de um modo geral, as doenças infecciosas eram dificilmente combatidas. Eu me lembro, e todos nós aqui temos noção, alguns mais, outros menos, mas a gente alguma noção tem, a respeito, por exemplo, da saga, da luta vivida por Pasteur, Louis Pasteur, que nessa época de 1900, um pouquinho antes de 1900, 1860, lutou muito para vencer a incredulidade, a recusa dos cientistas médicos da época que não tinham nenhuma noção de medicina, de infecção, de transmissão de doenças, de infectologia, de questões ligadas ao zelo com saneamento. Não só não tinham preocupação, como eram pessoas que não acreditavam que eles pudessem, pelas mãos, ao deixar uma parturiente e passar para outra, levarem bactérias de uma pessoa para outra. Não acreditavam na eficácia, por exemplo, do zelo com as mãos, com a garganta, com a boca. Não aceitavam. Foi uma luta muito difícil. E ele, por isso, é criador da chamada imunologia, infectologista, um monstro que foi certamente um espírito missionário. Não só pelo que fez, mas certamente pelo esforço e pela incredulidade que se costumava dar à preocupação, como, por exemplo, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi considerado um dos grandes sanitaristas e infectologistas do Brasil, ao lado de outros companheiros. Esse camarada foi tão destemido, esse Oswaldo Cruz, que por volta de 1904, no Rio de Janeiro, quando a cidade estava empestada por febre amarela, tifo, varíola, dengue, ele então, com a ajuda do presidente da República, bolou um plano de saneamento da cidade que levou as autoridades a usarem uma vacina ou a vacinarem a população de forma compulsória. A vacinação era obrigatória. As brigadas médicas, enfermeiros e médicos, vamos dizer, literalmente invadiam as residências das pessoas para aplicar as vacinas. Isso criou uma situação tão difícil que deu origem, talvez, a uma das mais violentas e conhecidas revoltas ocorridas no Brasil. A cidade foi sitiada, com o povo invadindo ruas, quebrando, pondo fogo, porque não aceitavam a ideia da vacinação. Imagine quanto sofreu esse camarada, Oswaldo Cruz. Mas essa questão do asseio, do zelo, da saúde, no tocante ao corpo físico e ambiente, também teve sucesso no tocante às chamadas doenças mentais. Ainda que, até então, sem a contrapartida espiritual. Mas é inegável que séculos e séculos atrás, e de certo modo ainda até pouco tempo, os tais transtornos mentais, as tais enfermidades psíquicas, psiquiátricas, enfim, as chamadas enfermidades da alma, as enfermidades mentais,
tinha um tratamento marginal. As pessoas eram tidas como loucas, ainda que eventualmente pudessem ter a doença cerebral, mas ignorando a ciência, a medicina, ignorando o componente espiritual, o ser, matriz, dono do corpo, cuja doença trazia doença para o cérebro. A terapêutica espírita, nós mais velhos tivemos a oportunidade de vê-la em desenvolvimento nas cidades pequenas, nos grandes centros. O espiritismo trouxe uma contribuição simplesmente admirável para esse tratamento. Isso eu estou falando há coisa de 100 anos. Hoje, portanto, muito mais. Eu me lembro, meu pai era médium, nós morávamos numa cidade pequena, de caminhões, aqueles caminhões 3/4 pequenos, vindos dos sítios das lavouras, de todos os cantos da cidade, da lavoura, com doentes mentais amarrados, amordaçados, cujos olhos viravam nas órbitas e elas babavam e caíam, e chegavam até o centro espírita, e os médios pioneiros e missionários acudiam, seguravam essas pessoas por dias. É tão interessante que as pessoas leigas, os que não conheciam, os detratores do espiritismo, quando viam essa cena, diziam assim: olha lá o centro, criadouros de loucos. Era o oposto, né? Não estava se criando loucos, estava-se à época criando condições de saúde. O espiritismo tem uma responsabilidade muito grande nessa terapêutica, dos passes, da fluidoterapia, da assistência pessoal, mais do que assistência, então, hoje tida como assistência social propriamente dita, da assistência às famílias no aspecto da leitura, do conhecimento, da doutrina espírita, dos seus princípios. Mas, se houve avanços, também a gente às vezes fica preocupado que nem mesmo nesse campo da esfera física, da higiene física propriamente dita, nem mesmo aí nós vencemos totalmente os obstáculos. Muitos de nós, em que pesem os exageros que certas pessoas dão à questão, como eu, que sou desequilibrado quanto a isso, a gente ainda vê muita falta de higiene em hospitais, restaurantes, supermercado, banheiro público. Banheiro de homem é uma desgraça, né? Banheiro de homem, se há... eu sou incapaz de entrar. Eu sei que é exagero meu, mas o que eu posso fazer? Eu luto. Eu sou incapaz de entrar num banheiro de homem. Eu até que entro bem. Toco na maçaneta, mas para sair, eu não toco na maçaneta nem morto. A não ser que eu tenha um papel, eu lave as mãos e tenho um papel para eu abrir. Acho que as pessoas, quando me veem nos banheiros abrindo a porta, uma maçaneta com papel, devem ver esse cara desequilibrado. Não que eu não seja, mas... Eu me lembro de episódios de todo jeito. Eu poderia contar vários desses episódios. Na casa de minha esposa, como eles eram e são, e muitos irmãos, e muitos netos, e hoje bisnetos, mas na época netos, quando nós nos reuníamos, e era comum essa reunião na casa dos avós, eram dezenas de crianças e todos netos, e criança para todo lado. Você andava com cuidado para não pisar em criança, ali em Andiara. E a casa relativamente pequena, e criança para todo lado, assistindo televisão, e ali era mesa com carne, com bolo, com doce, com queijo, com aquela loucura e leite. E eu vivia tapando e fecho, e sempre chamando. Então, o pessoal me pôs o apelido de Eurípides Bactéria. Naquele tempo ainda não existia o Dr. Bactéria, que depois surgiu na televisão. Mas eu nunca me esqueço que um dia, na véspera dos natais, aquela loucura, eu fechando então, e o pessoal assistindo um programa de TV, e passava um programa que se desenvolvia às portas da UTI, de uma unidade intensiva de um hospital. O médico ia entrar, o médico todo aparamentado, com o rosto coberto, e o médico, e nós ali assistindo, os 15, 20 netos olhando, o médico na porta da sala de cirurgia, entrou, lavou as mãos, e todos nós olhando. E quando ele acabou, aquele tempo ainda não existiam as torneiras com fotoelétrica, aquelas torneiras que você põe a mão debaixo, elas ainda não existiam. Eu pensei assim, como é que será que esse cara vai enxugar as mãos? Ai, meu Deus do céu, isso vai me tirar a autoridade? Mas que nada, quando ele lavou as mãos, com o cotovelo, ele fechou a torneira. Eles olharam para mim, eu falei, bem feito, seus bandidos, tá vendo como é que é? Mas isso é um pouco de exagero, né? Há uma teoria vigente e recente, segundo a qual, a chamada teoria da higiene excessiva, segundo a qual também, se é importante o zelo, e é a higiene, sobretudo no tocante às doenças infecciosas, sobretudo da mão, também é um certo exagero. Essa teoria fala que nós nunca vivemos um ambiente tão
pressurosamente limpo, tão intensamente limpo, como vivemos hoje, a ponto de as crianças não terem tempo de desenvolver os anticorpos necessários ou vencer. Há uma teoria que fala que os irmãos caçulas geralmente são beneficiados porque assumiram todas. Os irmãos mais velhos foram passando os vírus e a criança mais nova, o caçula, foi desenvolvendo o ambiente interno, imunológico. Dizem que então é um exagero. Eu, por exemplo, nunca deixei, e me arrependo, que os meus filhos em casa andassem descalços. A Maria conta que quando eu chegava da escola, que eu punha o carro na garagem e virava uma loucura, aquele burro, tudo correndo atrás dos chinelos. Não é por aí, né? E o que eu tinha que saber mesmo é que se é importante essa higiene, a outra também é importante. Aquela que se refere à higiene da alma, do coração. Houve uma ocasião que nós frequentávamos o nosso centro, o Lixão, quando o Lixão era ali na BR, e o nosso grupo desenvolvia trabalhos assistenciais, além da comida que levávamos aos domingos, tínhamos advogados, dentistas. Eu escrevi até alguns contos, fui até premiado num desses contos, numa revista de Brasília. Mas eu me lembro que um dia, quando nós chegamos, a primeira vez que eu fui, aquilo mexeu muito comigo, porque assim que os caminhões basculantes chegavam no lixão, aqueles caminhões começam a dobrar a caçamba para jogar o lixo, as pessoas, os pais de famílias que moravam dentro do lixão, em barracas cobertas por lonas e chão fétido, eles pulavam sobre as caçambas e lá das caçambas pulavam no chão disputando as melhores. Aquilo mexeu muito comigo, eu com essa natureza equivocada de excesso, de zelo. Mas aí nós fomos à casa de uma família, o nosso amigo era da Polícia Federal, o colega que frequentava o Lobato, e nós tínhamos que levar um documento para os pais, que estavam precisando de um determinado documento. Fomos à casa dos pais, uma cabaninha, um pedaço de bambu pendurado com tela, com plástico, um chão, umas espumas, a pretexto de colchão. Quando nós entramos naquela coisa, e nós chamamos pelos pais uma menininha de uns 9 anos, a idade da minha neta mais velha, veio ao nosso encontro com aquelas mãozinhas sujas, terra debaixo das unhas, com um garotinho no colo de uns 3 anos. Pois não. E então nós perguntamos, olha, nós queremos falar com seu pai. Ah, meu pai está lá em cima, nos caminhões, catando lixo. Eu só estou com minha irmãzinha e com meu irmãozinho, recém-nascido, de uns 3 meses. E nós então aproveitamos, falamos, podemos entrar para ver? Quando nós entramos, aquela cena me impactou tanto. Esse foi um dos contos que eu escrevi. Eu nunca vou me esquecer, nessa e talvez nas próximas existências. Ela estava com o irmãozinho de 3 anos no colo, mas tinha um de uns 3 meses num pedaço de espuma. E a criancinha estava deitada, aquelas mãozinhas todas sujas, porque eles moravam no chão. E do lado dela, dessa criancinha de 3 meses, tinha uma chuquinha. A chuquinha, aquele aparelho, acho que nem sei se usa mais, de colocar chá, né? Aqueles vidrinhos com uma chupetinha, amassadinha. Quando eu olhei aquilo, o bico de borracha, o bico por onde as crianças sugam, tinha tanta mosca que eu não enxerguei o bico. Tanta mosca, açúcar, né? Chá. Aquilo me mexeu muito e me fez pensar muito nisso tudo, na importância da higiene, mas ao mesmo tempo do zelo, do carinho, da atenção, que é essa higiene moral, que no final nos levava até lá. Então, o exagero também não é uma boa coisa. Mas o tema nosso, o tema para o qual nós reservamos o tempo de hoje, refere-se a uma higiene de características espirituais, a uma higiene que leva em conta o que as outras religiões usualmente não podem fazer, porque não dão crédito à realidade espiritual. A higiene que leva em conta os 3 aspectos, a característica tripartite nossa, como espíritos que somos, criadores dessa centelha divina que Deus criou, como criaturas que têm um corpo espiritual, o nosso perispírito, conforme cunhou Kardec, e um corpo físico, esse material que vai se dissolver. Essa característica tríplice nos leva a nos preocupar, então, com a higiene da alma, nessa perspectiva, portanto, espírita. Para a gente atacar esse problema, não nos falta na obra espírita uma profusão de textos, são dezenas, centenas de obras, de livros, de mensagens escritas por espíritos desencarnados ou por criaturas ainda encarnadas, louvando a importância da higiene espiritual, mental, corporal, ou no sentido amplo, transcendental, a higiene da alma. Eu me lembro, e colhi aqui, dentre tantos, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda, que se tornou um dos grandes especialistas da área no combate aos chamados desequilíbrios, aos chamados transtornos mentais de origem espiritual.
Em particular, eu trouxe uma mensagenzinha dele, um trecho, um fragmento do livro Nos Bastidores da Obsessão, um dos livros mais lindos dele. Manuel de Filomeno de Miranda é um monstro para escrever esses dramas, romances, narrando os problemas da inter-relação entre encarnado e desencarnado, sobretudo sob esse ponto de vista da falta de higiene moral, mental, de estrutura psíquica das pessoas. Eu me lembro, por exemplo, do livro Grilhões Partidos, um livro extraordinário, um dos primeiros dele, em que ele conta o caso de uma moça linda lá no Rio de Janeiro, Copacabana, que descia aquela escada imensa dos pais ricos e com convidados de toda a Guanabara, e ela aquele salão imenso, e a menina descendo, ela fazia 15 anos, os pais dando a festa para ela. Quando ela desce a escada, o povo ovaciona e o pai vem ao encontro dela naquela festa maravilhosa, alegria, alegria. Isso no livro. Quando o pai chega até ela e vai encostar o rosto num beijo fraterno e carinhoso, eu lembro do verbo, estrungir. Ela estrunge-lhe. Ele usa a expressão, um tapa, uma bofetada no rosto do pai, em vez do beijo. Aquilo criou um frisson, até arrepia. Meu Deus, o que é isso? Ela estava, naquele momento, no auge da atuação de um inimigo espiritual do pai, que, orientado pelos seus comparsas, disseram: não seja ignorante, não ataque o pai. Se você ferir o pai, você não alcança seu objetivo. Você quer feri-lo? Quero. Fira sua filha. Aí o livro vai embora. Coisa linda e triste. Bom, mas enfim, esse livro aqui também é muito bonito. Também trouxe um trechinho de um livro de Emmanuel, um livro que a gente precisa ter na cabeceira do quarto do Criado Mudo. É um livro que se chama Estude e Viva, escrito por Emmanuel e André Luiz. Psicografia de Chico Xavier, enquanto o outro era a psicografia de Divaldo. Um livro desses que a gente tem que ter na bolsa, no bolso. Estude e viva. Com abordagens múltiplas, umas mais interessantes e ricas do que as outras. E também trouxe um trechinho, um fragmento do livro Ideal Espírita, devido ao espírito Albino Teixeira, ainda sob a psicografia de Chico. E, por fim, um trechinho de um livro extraordinário chamado Recordações da Mediunidade, escrito por Bezerra de Menezes e psicografado pela grande mestra que foi Ivone do Amaral Pereira. Por exemplo, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala da importância da gente considerar que nós vivemos num orbe, num planeta, em torno do qual agitam-se espíritos de inferioridade muito má, muito questionável, porque a ambiência espiritual, nós como moradores, habitantes do planeta, somos pessoas que carregamos alguma inferioridade, e isso facilita, dá aso, dá vez, para que espíritos malfeitores, malfazejos, obsessores, atuem sobre nós. O que a gente às vezes esquece é que essa ação, como ele diz, malfazeja, prejudicial, perniciosa, desses espíritos, é responsável, em grande parte, pelos flagelos, olha a palavra, que a humanidade se vê abraça nesse mundo. Que flagelos? Ele não fala aqui, mas fala no livro. Flagelos de toda sorte, físico, espiritual, moral, de questões do dia a dia, do cotidiano das vidas. Isso tudo tem por trás, como pano de fundo, a questão da higiene moral, da higiene da alma. Emmanuel, por exemplo, nesse monstro desse livrinho, Estude Viva, ele fala o seguinte, que às vezes nós nos condoímos, a gente se compadece de ver pessoas em moléstias, o alvo de desastres, que têm seus corpos mutilados. É triste ver essas pessoas sofrendo cânceres destrutivos, sofrendo vítimas de acidentes, mas ele fala, a gente devia dar a mesma atenção aos chamados acidentados da alma, cujas lesões a gente não enxerga porque não são físicas, são perispiríticas ou espirituais, são lesões decorrentes da falta de higiene moral, da falta de higiene da alma. Já Albino Teixeira tem uma mensagem lindíssima. Ele fala que os grandes desequilíbrios da alma, os nossos problemas, as circunstâncias que nos deixam aflitos, tristes, aborrecidos, as circunstâncias que nos prejudicam no dia a dia, diante dos eventos e episódios da vida, no encontro com família, com filho, com marido, com sócio. Ele fala, em grande parte, esses desequilíbrios da alma começam de atitudes muito simples, atitudes que nós não costumamos considerar no dia a dia, mas que têm consequências muito graves. Ele cita lá algumas atitudes de excesso de desconfiança, dúvida, irritação, desânimo, ressentimento, impulsividade, invigilância, amargura, tristeza, enfim, ele vai enumerando. São conversa vã, visita inútil, distração sem propósito,
grito de cólera, são modos que nos levam a desequilíbrios grandemente prejudiciais. Mais do que uma infecção que nós não conseguimos debelar por falta de higiene, porque essa infecção tem origem no espírito. Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, nos leva também para essa questão, para a valorização dessa higiene da alma, dessa higiene de comportamento, dessa higiene de vida, de vivência, de relação com pessoas, famílias ou não. Ele fala, quando a gente descuida, quando a gente ignora a importância, ele fala, da higiene mental ou moral, ele as classifica aqui de duas maneiras, ou na nossa expressão, quando a gente descuida da higiene da alma, isso nos leva a uma consequente queda da nossa vibração. Cai a nossa vibração, empobrece a nossa vibração. Os sentimentos decorrentes da ausência de higiene moral nos leva a uma vibração mais baixa e nos torna suscetíveis à possibilidade de influência de obsessores. E não necessariamente obsessores no sentido perverso, ostensivo, que vira a órbita das pessoas e derruba. Não, obsessões mais sutis, como fala no livro Estudo de Viva, André Luiz. Obsessões que ele classifica como meio-obsessões, que a gente não costuma avaliar, acreditar, aceitar, mas tudo decorrente da falta, como diz Ivone Pereira, da higiene mental ou moral. Por isso, recomendam os espíritos que nós temos que educar nossos impulsos diante dos embates, dificuldades, restrições e problemas da vida. Educar os nossos impulsos. Eu acho isso tão difícil. Eu confesso que tento e me dedico diariamente e sempre. E procuro, eu e minha esposa, educar nossos filhos assim. Eduque seus impulsos, porque como espíritos endividados que somos, os primeiros impulsos nossos são maus, são ruins, são de defesa. Nem de ataque, mas pelo menos de defesa. E os espíritos nos alertam para a importância, como forma de investimento na higiene da alma, preocupações com os nossos impulsos, no trânsito, no relacionamento com as pessoas, com parentes, com amigos, com filhos. Educação dos impulsos. E aqui eu me lembro de uma expressão antiga que diz que nós temos que aprender essa arte de engolir sapos. Há uma psicóloga conhecida que diz o seguinte, quem não engole sapo não tem vida social. Ao engolir sapos, nem sempre nós estamos colocando a nossa dignidade em jogo. Às vezes as pessoas falam qualquer bobagem e nós logo nos vestimos no papel da carapuça perfeita. Não necessariamente a pessoa está doente, ela própria está invigilante contra a sua moral e joga para cima e eu não devo aceitar essa carapuça. E alguns sapos nós podemos engolir sem grandes dificuldades. Em casa, no lar, no trabalho. É forma de educar os impulsos. Ferreira Goulart tem uma frase admirável. Desencarnou até há pouco tempo, né? E ela se liga, a história, eu não sei quem conta, mas essa história que eu recolhi há muitos anos, uma vez eu a ouvi no programa da Globo de manhã, daquela... O quê? Mais você, né? Ela contou essa historinha. Mas essa historinha tem fonte numa frase de Ferreira Goulart que eu vou lembrar. Essa historinha, o casal atrasado, uma coisa banal, simples, do dia a dia, mas os espíritos valorizam na educação dos nossos impulsos, da nossa reação, coisas como essa. Um casal foi convidado para um jantar na casa de amigos, estavam um pouquinho atrasados, entrou no carro, saem, ele ao volante e ela com um mapa no colo. Eu, quando conto essa história, sempre, essa coisa deve ser uma história muito antiga, porque ainda mapa, né? Acho que criança nem sabia o que é isso. Hoje em dia é GPS, né? Mas ela estava com o mapa. Minha esposa fez muito isso comigo nos anos 60. E eu aqui no volante, ela com o mapa. E após um determinado tempo, chegando numa quadra, ela disse para o marido, olha, ali, depois daquela árvore, você vira à esquerda. Ele disse, não, é à direita. Eu conheço bem essa história, né? Acho que muitos de nós conhecemos, né? Mercedes, conhece essa história? É para esquerda, não, é para direita, não, é para esquerda, é para direita. Estou falando. Bom, ela disse, então, tudo bem. Então, vai, vire para a direita. Não deu outra, né? Virou para a direita, quebrou a cara. Estava errado. Constrangido, deu retorno, voltou, virou à esquerda. E a esposa falou assim, fique tranquilo. Olha que coisa, né? Higiene mental, com repercussão no sentimento. Ela disse assim para ele, tudo bem, nós vamos atrasar alguns minutos, não há problema. Aí ele se sentiu no direito de fazer a seguinte pergunta. Bem,
se você estava tão certa, tão segura, de que eu deveria ter virado para a esquerda e não à direita como eu fiz, por que você não insistiu um pouquinho mais? Aí ela disse assim, aqui vem a frase de Erula, ela disse assim para ele, olha, ele pode não ter percebido, mas que frase miserável de bonita, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Ele disse assim para ela falou assim para ele, se nós continuássemos naquela discussão, além de atrasados, nós íamos chegar mal-humorados. Prefiro ser feliz. Que frase bandida de bonita, né? Até porque, em muitas dessas ocasiões, Kardec fala isso no Livro dos Espíritos. Emmanuel, André Luiz fala muito no livro Estudos de Viva. Muitas vezes nós estamos por ausência do zelo, do denodo, com a moral, com a higiene, não nos faltam espíritos cochichando nos nossos ouvidos. Muitos anos atrás eu tinha um aniversário para ir com a Maria, minha esposa, nossos filhos, isso há algum tempo, na casa do João Santa Terra, nosso amigo. Falei, bem, eu tenho que fazer palestra em Monte Aprazível. Então hoje eu vivo a 220, ela a 110, então hoje você prepara logo as crianças que eu tenho que levar lá no Soraya, voltar aqui, passar na casa do Benê e apanhar o Benê e o Oswaldinho para eu ir para Monte Aprazível. Tá bom? Não, tá bom. Ah, não deu outra, não. Eu pedi para ela ficar pronta às 15:45, eram 7 horas, ela não estava pronta, porque tinha as crianças para arrumar. E eu então, como um sujeito ignorante, sem o necessário decoro moral, comecei a importuná-la. Dizer, ela não está vendo, olha que coisa, não sei o quê, papapá. Ela começa a chorar. Aí borra tudo, perde mais tempo. Aí eu falei, me bateu um sentimento, mas eu sou uma mula. Nem sei se mula é assim, mas eu sou atrasado. Eu estou indo para um centro espírita. Estou me deixando tornar alvo. Não é possível, só pode ser algum inimigo. Um inimigo não. Acho que não sou nem indigno de ter inimigo. Um espírito que quer brincar. Kardec fala isso com todas as letras. Os chamados azares e percalços sociais. Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma lição nesses desgraçados, se tiver um espírito aí. Se for eu mesmo, o autor dessa maluquice, tudo bem. Se tiver algum espírito, eu vou passar uma lição nele. Entrei no quarto quietinho. Bem, vem cá. Ela olhou para mim. Eu botei as duas mãos no rosto dela assim. E deu um beijo. E falei assim, fique tranquilo, prepare direitinho. Aí eu acalmei um pouco, ela foi, cuidou, botamos as crianças no carro, saí aqui de onde eu morava, na Rua Argentina, fomos lá na Vila Soraya, no Jardim Soraya, deixei os nossos filhos, deixei ela lá, com o João e com a Regina, atravessei a cidade, fui lá na Boa Vista, onde morava o Benê, onde havíamos combinado de eu apanhar o Benê, que morava lá, e o Oswaldinho, que viria da casa dele lá. Quando eu cheguei na casa do Benê, a garagem estava vazia. Tinha carro. Silenciosa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu atrasei tanto que eles foram embora. Estou fazendo um papelão. Vamos os dois fazer a palestra em Monte Aprazível, Centro Apóstolo Paulo, né? Ai, meu Deus. Eu acho que eu fiz uma besteira. Que nada. Mal estacionei, abre a porta e aparece a Rita, esposa do Benê. Eurípides, entre. O Benê está passando um café, o Oswaldinho não chegou. Eu imagino se eu tivesse mantido aquela doidice e viesse, eu ia morrer de remorso por ter feito esse absurdo, porque eu tive que esperar ainda o Oswaldinho chegar, o Benê fazer o café, e fomos e fizemos. Isso se chama educação de impulso. É banal, mas é profundamente verdadeiro o fato de que elas exercem uma grande influência na nossa higiene da alma. E há alguns paradoxos. E eu não canso de ler, e aqui nós todos sabemos, que os maiores índices de suicídio no mundo, por paradoxal que possa parecer, encontram-se nos países mais desenvolvidos. Finlândia, Nova Zelândia, Finlândia. Meu filho passou na Finlândia, fez palestra, conviveu. É um povo sadio, corado, bonito, vigoroso. Um povo sem problemas de nenhuma ordem, educacional, social, de média. É um povo feliz. Não obstante, o maior índice de suicídio entre jovens por volta dos 18 anos encontra-se lá, na Finlândia.
mas também na Nova Zelândia, na Coreia do Sul, um dos chamados tigres asiáticos. E a razão disso, tudo nos leva a crer que seja a ausência dessa preocupação, não com o zelo social, mas com o zelo moral. Pois bem, essa questão da higiene da alma, nós a analisamos, segundo a perspectiva espírita, nesse tríplice aspecto, corpo, perispírito e espírito. Sem crítica, até porque não há nada de errado, as ciências convencionais aplicam essa questão no tocante à saúde do corpo e da mente. Eles não chegam do espírito, não na transcendência que nós sabemos. O espírito é um ser que está aqui de passagem na Terra. Eu me lembro de Anja Guarudi e de Emmanuel. Os dois fazem duas referências interessantes. Anja Guarudi é um cheio de espanhol, desencarnado, viveu no Brasil muitos anos, um grande divulgador. Ele tem um livrinho muito bonito, chamado Pequenos e Grandes Problemas. Ele fala assim nesse livrinho, esse Ângel. A higiene da alma, que nós aqui estamos colocando como higiene, incentivo ao vigor do espírito, acima de toda a higiene aconselhada pela medicina convencional, a higiene da alma, acima de toda a higiene convencional, incentiva uma vida isenta de vícios e ao abrigo das paixões inferiores. Isenta de vícios, incentiva, essa é a visão espírita. A higiene da alma nos incentiva a buscar, a nos aplicar numa vida isenta, o quanto possível, de vícios e ao abrigo das paixões inferiores. Emmanuel, por sua vez, escreve uma mensagem com esse título exatamente, Na Higiene da Alma. Emmanuel escreve uma mensagem com esse título, A Higiene da Alma. É longo e eu não vou cansá-los, mas eu a coloquei na íntegra, embora não valê-la. Emmanuel, essa mensagem está no livro Reconforto. Ele diz, que coisa interessante, os antigos, bem na antiguidade, usavam uma água que eles acreditavam que seria uma água sagrada, uma água santa, que limpavam os corpos de um empestamento de tudo. Eles chamavam de água lustral. Emmanuel começa assim, o perdão, ô palavrinha difícil, o perdão compara-se à água lustral, que não limpa só o corpo, mas as nódoas que nos assaltam o tecido da própria vida espiritual, o perdão. Ele faz comparações, ele fala que ninguém se alegra em ter as vestes salpicadas de lama, nem tampouco se alegra em ter que conduzir o lixo do dia a dia na rua com as próprias mãos. Ele fala ao contrário. A gente, todos os dias, em todas as manhãs, cuidamos desse ritual da limpeza do corpo, preocupados com a saúde que nós temos que guardar. Mais adiante ele fala o seguinte, agora, no tocante à alma, no tocante ao espírito na sua transcendência, ele diz o seguinte, que assim como o perdão tem a sua conveniência, ao contrário, guardar ressentimentos e mágoas, melindres, dissabores, equivale a manter os detritos do dia a dia, da marcha, que nos intoxica a vida. Guardar ressentimentos e mágoas, melindres e dissabores. Eu me esforço muito, eu acredito muito nisso, e quanto possível eu me esforço. É difícil, muito difícil para mim, mas eu me esforço por não guardar ressentimento. Eu acho inevitável que a gente até guarde por uns dia ou dois, você, dependendo da natureza do evento, você fica magoado, triste, aborrecido, mas os espíritos respondem para nós. Manter esse estado de espírito, ignorar, descurar dessa higiene, é trazer essa intoxicação para dentro de casa. Olha o que ele fala do ódio. Ele fala que quem odeia entrega-se ao desequilíbrio. Quem odeia, entrega-se ao desequilíbrio. Quem maldiz, quem pragueja, abre chagas íntimas, não no corpo, no espírito. Quem censura, fere a esperança. E quem exige, quase sempre aborrece. É uma mensagem digna para a gente ler com o tempo. Como eu disse, está no livro Reconforto. E ele fala que assim como a gente tem o estímulo e a bênção do alívio das pessoas que nos toleram, nós deveríamos perdoar sem condições os golpes da senda, na certeza de que o mal assim desaparece. Por fim,
Por fim, finalmente, ele fala assim: sempre que possível, onde for, esqueçamos tudo o que representa a poeira inútil da caminhada. De fato, nessas mágoas, esses sentimentos e melindres, a gente guarda por 1, 2, 3 dias, passam-se semanas ou meses, a gente nem lembra mais. Quando a gente se aplica no esquecimento, a gente nem lembra mais. Esquece. E se não lembra, e se não esquece, e se a gente mantém vivo esse sentimento, ele diz: a gente está guardando a poeira inútil da caminhada. Bem, no tocante à higiene da alma, considerada a nossa realidade espiritual, ou seja, espíritos em trânsito na Terra com vida pregressa e vida futura, nós não podemos esquecer uma frase emblemática de Jesus. Certamente não é por acaso, certamente Jesus estava pensando nessa higiene da qual a gente não pode curar. Toda vez que ele curava um sujeito, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, ele dizia assim: não peques mais para que não te suceda o pior. O que será que Jesus estava querendo dizer? Ele estava se aplicando na medida do possível, diante de um povo ignorante que éramos então, para que, o quanto possível, nós nos dedicássemos à higiene da alma. E é sabido pela doutrina espírita, segundo os princípios espíritas, que a espiritualidade, tanto os espíritos bons quanto os espíritos maus, têm a habilidade de manipular fluidos, e nós vivemos mergulhados num mundo fluídico. Segundo Kardec, no Pentateuco dele, e em especial no livro Gênesis, vivemos mergulhados num fluido que ele chama de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, na sua expressão mais grosseira, seria a matéria tangível. E esse fluido cósmico especial, na sua aparência menos grosseira, pelo menos o que nós detectamos, são os fluidos. Da matéria tangível, os fluidos, aqui no mundo. Então, a atmosfera do mundo, ou de cada mundo, é constituída desse fluido. Os nossos corpos, o nosso corpo perispirítico é essencialmente fluídico. E segundo Kardec, especialmente no livro dos Médiuns, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, ele diz que os espíritos são capazes de manipular os fluidos com o pensamento e a vontade, assim como nós manipulamos os objetos com as mãos. E às vezes eles o fazem inconscientemente. Ivone Pereira conta, por exemplo, no livro Devastação Invisível e em outras obras, por exemplo, no Memórias do Suicida, quanto é possível um espírito doente, desequilibrado, manipular, modificar os fluidos ao seu derredor inconscientemente. Aqueles lugares fétidos, aquelas árvores retorcidas, aquele ambiente horroroso criado nos umbrais, ela diz, são criações, são exteriorizações inconscientes dos espíritos que habitam aqueles locais. Mental e psiquicamente, sem se dar conta, eles estão manipulando e criando esses ambientes. E o nosso corpo é fluídico. Então vejam com que facilidade os espíritos que nos querem eventualmente prejudicar são capazes de nos atingir fluidicamente e, consequentemente, via sintonia e afinidade, espiritualmente. É muito interessante esse aspecto. A ação, esse fluido cósmico universal nos leva ao encontro de uma teoria científica recentíssima, da chamada matéria padrão. A ciência está a um passo, a ciência humana atual, de hoje, está ainda mais com o advento da tal partícula de Deus, que eles chamam, ou o bóson de Higgs, está a um passo de descobrir a verdade do que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal, de algumas partículas elementares, dentre elas o bóson de Higgs, que seria responsável pela massa de todas as partículas do universo. O Espiritismo está a um passo de ter essa descoberta pela ciência, o chamado fluido cósmico universal, que envolve, completa e preenche o espaço e tudo que é matéria, à exceção do espírito. Isso tudo facilita a compreensão acerca da importância da gente zelar pela mente e, consequentemente, pelos nossos padrões morais e, em resumo, pela nossa alma. Não é por acaso que Jesus, preocupado com isso, dizia: vigiai e orai. Não é por acaso que o Espiritismo propugna, enfatiza, preconiza os passes, a terapêutica fluídica, as leituras edificantes. Leon Denis fala com tanta propriedade sobre a importância das leituras edificantes como forma de a gente adquirir uma couraça perispirítica
e nos mantemos a salvo dessas influências espirituais que nos atingem o perispírito, consequentemente nos atingem como espíritos, ele fala que o livro edificante é um amigo sincero. Olha a expressão dele, Leon Denis. Os livros edificantes são amigos sinceros. Não é preciso que se fale em livros espíritas, livros edificantes, mas é claro que os livros espíritas nos trazem essa característica. Trabalho no bem. Falam, inclusive, da aura espiritual. A aura espiritual seria uma exteriorização perispirítica. O nosso perispírito, sendo fluídico, ele pode expandir-se mais ou menos, criando essa atmosfera, esse hálito, como fala o espírito mental, essa aura. Daí ser muito comum os espíritos superiores identificarem a qualidade mental, moral das pessoas em função das auras delas, que eles identificam. Mais ricas, menos ricas, mais pobres. Dizem que o Chico Xavier tinha uma aura, tem que ter, né? Ele, Divaldo, Ivone, esse povo, uma aura lindíssima. Uma aura que se exteriorizava às vezes. Eu acho isso meio doido, mas enfim, uma aura que se exteriorizava por quadras além da casa dele. Uma coisa linda. Eu acredito em muita coisa nesse campo, embora nós todos sejamos bem iniciantes. Mas, por exemplo, quem já chegou no Chico e deu um abraço nele, e eu tive a oportunidade de fazer isso pelo Lobato, nós íamos muito lá em Uberaba, eu cheguei aí no centro antigo dele, Centro Espírita, o SEC, Centro Espírita Comunhão Cristã. E a gente dava um abraço naquele sujeito, se pudesse eu não largava, né? Aquela aura, aquele sentimento, aquela pureza, aquela vibração, tocava a nossa alma, talvez amenizando os desafios, os problemas, as restrições da nossa higiene da alma. Ai, que coisa. O Divaldo, mesma coisa. Gente do céu, que coisa. É que a gente só vê o Divaldo naquele frisson da fila, e gente tropeçando, e gente criticando, e gente falando, e gente nervosa, e gente que não aceita, e gente que aborrece. E ele ali naquela calma, impressionante. Você chegar perto dele, eu que sou meio assim, meio Santo Tomé, eu às vezes tenho que ceder. Você chega perto dele, aquela hora faz um benefício tão grande, porque ele é um sujeito, estou agora falando do Divaldo, pacífico, tranquilo. E eu me lembro de uma cena que eu já devo ter contado aqui. Uma vez nós viajávamos com ele em São Paulo e ele tinha que ir para a Europa. E ele tinha que apanhar o avião às 5 horas, 17 horas. Ele ali tranquilo, conversando com a Terezinha, com o Miguel, e eu vendo aquele sujeito, mas esse sujeito, eu pensei, esse sujeito não se toca, eu ali aflito e tal. E o Miguel tinha que nos levar num Opala antigo que ele tinha, de Santo André até o aeroporto internacional. E chegou uma hora que eu não aguentei, falei, não é possível. Eu falei, Divaldo, você não tem um voo às 17 horas? Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? Assim, Eurípides, fique tranquilo, eu nunca estou desatento. Olha que coisa. Eu acho que para estar atento tem que estar... Não, você pode estar atento. Isso é vibração, isso é confiança, isso é a alma com uma produção extraordinária. E as ações que nós temos que cuidar, né? Para quem quer preservar o valor, o peso, essa dignidade moral, quem quer preservar essa saúde, esse asseio da alma. Economia espiritual, por exemplo. Isso quem fala é Allan Kardec. Isso é incrível, mas quem fala é Allan Kardec, eu dou até a fonte. Viagem Espírita em 1862. Kardec fala o seguinte, se eu não posso fazer o bem, por índole, por natureza, se eu sou incapaz de deixar de pensar mal, porque é quase impossível no nosso estágio deixar de pensar mal. Por instantes que seja, a gente sempre pensa, critica, fala, aborrece. Ele fala, pelo menos não cheguemos na ação. Pelo menos não levemos o plano adiante e cheguemos na ação. Ele fala mais. Ele fala, se eu não posso agir assim por índole, pela natureza, o que eu faço é por economia espiritual. Eu sei que se eu fizer isso, eu estou me prejudicando. Então eu não vou fazer. E lembrar dos ambientes, lembrar da censura familiar, da censura social. Às vezes nós frequentamos ambientes com fluidos perniciosos, porque os fluidos em si não são nem bons nem maus, mas os pensamentos sadios favorecem uma ambiência boa, enriquecem os fluidos. E pensamentos doentes corrompem os fluidos. Então, uma ambiência duvidosa, ela tem uma atmosfera espiritual danosa. E quando não há essa censura familiar dentro da própria casa, o social, do trabalho, em qualquer campo, a gente corre os riscos de aurir, de assimilar esses fluidos. Então, nós temos que estar, o quanto possível, buscando a prece, a orientação. E a prática consciente, dizem os espíritos, para evitar atividades inferiores. E como é que eu evito? Substitua por ações nobres, oração, estudo, serviço espiritual, fraterno,
trabalho constante no bem. Enfim, há muita coisa para falar e muita coisa para a gente aprender nessa área. De resto, era tudo que eu tinha por hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.